Nós vamos ver aqui a simulação, porque aqui nós vamos conseguir visualizar bem o que significa essa lei, o que ela representa. Então, lei de Kirchhoff das correntes, vamos ver a simulação no TINA. Veja que circuito bacana, pessoal. Parece que tem muita coisa aqui, mas não tem não, tá? Isso aqui são textos em azul. E aqui nós temos medidores. Eu coloquei medidor aqui para a gente poder comparar. Então, no circuito mesmo, nós temos esta fonte, esse resistor e este aqui. Então, nós temos 3 resistores e 2 fontes. Como eu disse para vocês, lembra da definição de nó? Ó, temos um nó aqui. Ah, professor, esse aqui também é um nó? Esse é o mesmo deste aqui, ó. Mas não tem um amperímetro aqui? Sim, mas o amperímetro ele não interfere no circuito. Não interfere. Então é como se este ponto aqui estivesse interligado a este. Então este ponto está interligado a esse por um condutor. Aqui é como se eu tivesse um condutor. Então o amperímetro tem essa característica, ele não interfere no circuito. Assim como o voltímetro também não. Ó, é que para medir a tensão eu preciso ligar em paralelo, e para medir a corrente eu tenho que colocar, inserir o circuito, o medidor no circuito, onde eu quero medir a corrente, mas ele não interfere. Então aqui eu não tenho 2 nós, eu tenho aqui nesse circuito, este e esse, porque o restante aqui, né, ó, é um único ramo interligando esses 2 nós, 2 ramos. Aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho um outro ramo e aqui eu tenho um terceiro ramo, tá? Então eu poderia chamar esse aqui de ramo 1, esse aqui de ramo 2 e este aqui de ramo 3. 2 nós, ok? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos estudar o que acontece nesse circuito aqui em relação às correntes. Vamos estudar o que acontece em relação às correntes. Então, esses voltímetros aqui nós não vamos usar. Vou usar na próxima simulação, que nós vamos estudar a lei das tensões. Aqui nós vamos estudar a lei das correntes. Então, veja só. O que significa a lei de Kirchhoff das correntes? É aquela lei que eu falei para vocês, fazendo analogia em relação ao fluxo de água, ao circuito hidráulico. A corrente que chega num nó é igual à soma das correntes que saem. A corrente que chega no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, aqui nós vamos poder comprovar essa lei. Qual corrente que chega aqui, qual corrente que sai. Vamos calcular, vamos simular isso aqui para ver o que acontece. Olha lá, simular o circuito transiente é para fazer a simulação. Ele apresenta um resultado aqui. Esse resultado aqui nós poderíamos até analisar, mas como nós colocamos aqui os medidores, nós vamos pegar o nosso multímetro virtual. Olha lá que bacana. Então está aqui o nosso multímetro virtual, que vai possibilitar ler o valor desses medidores, desses amperímetros. Bem, então vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho um ramo. Uma característica importante do ramo é que a corrente em um determinado ramo, ela é igual em todo o ramo. Isso é muito importante, é uma característica do ramo. Então, a corrente nesse ramo 1 que sai deste nó e vai até este nó, essa corrente, ela é igual, ela é única. Vocês vão ver, a medida da corrente deste medidor é igual a este aqui.
porque aqui eu tenho um único ramo. Neste ramo aqui, no ramo 2, vocês vão ver que a corrente medida nesse medidor é igual a esta, porque a corrente em um ramo ela é única. Não tem por onde a corrente sair. Então a ideia da corrente é assim, ela não se cria e nem se destrói. Ela só se divide e se junta. Então aqui eu tenho uma corrente chegando, se dividindo em duas. Ela percorre esse ramo, outra parte da corrente percorre esse ramo. Portanto, neste ramo aqui que interliga esses nós também, chamei aqui de nó A e nó B, ela também é única nesse ramo. É um valor único de corrente. Veja, então aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho outra corrente e aqui uma terceira corrente. Vamos ver se isso é verdade. Olha, vamos pegar aqui então o medidor de corrente e vamos ver o valor da corrente I1, que é desse medidor. Então, I1 é 1,14. I1 é 1,14. Se eu pegar o valor de I1B, vamos pegar aqui I1B, olha lá, igual. Como não poderia deixar de ser, porque nós temos um único ramo aqui. Aqui é a mesma coisa, se eu pegar o valor de I2 dá 428,57 miliamperes. Então essa corrente que passa aqui nesse ramo é igual. Então esse medidor I2B ele deve medir o mesmo valor. Se eu mudar aqui para I2B, veja lá, o valor é o mesmo. Mas por enquanto não se preocupe com o sentido da corrente. Vamos entender só o que acontece com a corrente. Esse sentido aqui, na verdade, eu arbitrei. Só, por enquanto vamos considerar essa análise que eu estou fazendo aqui, que é a corrente no ramo. Nós vimos então que I2 é igual a I2B. Agora a corrente I3 deve ser diferente, tanto de I1 quanto de I2. Nós vamos ver o valor dela. 714,29 miliamperes. Poxa, que legal, hein? Então eu anotei aqui, ó, os valores de I1, de I2 e de I3. Olha aí, que legal. E nós vemos aqui, pessoal, a lei de Kirchhoff sendo confirmada na prática, hein? Porque isso aqui é um simulador. O simulador ele representa um circuito prático. Se eu ligar lá os resistores na protoboard que eu mostrei para vocês, fazer essas medidas, eu vou encontrar esses valores aqui. Então olha a corrente 1, quanto que tem, qual é o valor dela? 1,14. Qual que é o valor da corrente 2? 0,42857. Ô professor, mas não era 428 miliamperes? Sim, exatamente. E o I3, 714 miliamperes, 0,71429. Se eu somar essas duas correntes, I1 com I2, essa soma vai ser, I2 com I3, se eu somar as duas correntes, essa soma vai ser igual a I1. Olha que fantástico, pessoal. Então quer dizer que aqui eu tenho uma corrente I1 chegando de 1,14, chega nesse nó, 714 mA vai para cá e 428 mA vai para lá. Ela se dividiu em duas, hein? Olha que fantástico. Vamos ver se aqui no negócio vale, né? I3 é maior do que I2. Se 3 é maior do que I2, se I3 é maior do que I2, será que aqui em I3 eu tenho um resistor maior? Menor, quer dizer, 40 ohms, e aqui eu tenho 20. Ih, professor, foi por terra, hein? Aquela história, não é? De que eu tenho o resistor menor é por onde passa a maior corrente, mas esse resistor é maior que esse. Pessoal, mas aqui tem um detalhe, eu tenho uma outra fonte, ó.
E essa fonte, ela está contrária ao sentido de circulação de corrente. Ou seja, é como se ela estivesse embaçando aqui a passagem da corrente, né? Ela está contrária, veja o polo positivo aqui está para cima, justamente contrário ao sentido de circulação da corrente. Porque se eu tivesse esta fonte ligada só em um resistor, a corrente sairia pelo polo positivo. Mas aqui a corrente está passando, entrando pelo polo positivo. Então ela representa aqui uma oposição à passagem da corrente. Por isso que aqui eu não posso aplicar aquela ideia de que pelo resistor menor vai passar a corrente maior. Aquilo só posso aplicar se só tiverem resistores no circuito. Se tiver uma fonte no meio, aí essa teoria não pode ser aplicada. Agora, a lei de Kirchhoff, ela vale. Pode ter fonte, pode ter o que quiser no meio do circuito. Ela sempre vai valer. Quer ver? Será que aqui embaixo ela vale? Então vamos ver. Eu marquei aqui embaixo no nó B o valor de I1 e de I2B, de I1B e de I3. Nós vemos aqui que a soma de I2B mais I3 resulta em I1B. Portanto, aqui nós temos a lei de Kirchhoff das correntes sendo comprovada. A soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai. Aqui eu tenho duas correntes chegando e uma corrente saindo, que é I1 e I1B. A gente observa que I1B é igual a I1, mas isso não poderia deixar de ser, porque é um único ramo. Em um ramo a corrente ela é idêntica, é única. Assim como nesse ramo aqui, né? Nós vemos que I2B é igual a I2, I2B igual a I2, porque temos um único ramo. Pô, professor, mas tem uma fonte no meio. Não importa. Posso ter o que for aqui no meio. Se for um único ramo, a corrente é igual. Aqui é um ramo diferente. Corrente diferente. Então, os ramos interligam nós. Eu posso ter mais de um ramo interligando dois nós. Não é o caso aqui. Eu tenho dois nós e tenho três ramos interligando. 1, 2, 3. 3 ramos interligando os dois nós. Não tem problema. Poderia até ter um quarto aqui por fora. Ou um quinto pelo lado de cá. Não há problema. Saindo de um nó, eu posso ter quantos ramos eu quiser. Não há restrição quanto a isso. O importante é o seguinte, é que um ramo não tem escapatória aqui para a corrente. Ela tem que passar por todos os componentes do ramo. Não tem como ela fugir. Chega no outro nó, sim. Aí ela pode se dividir aqui ou somar com outra para constituir uma corrente que está saindo, não tem problema. Mas enquanto ela estiver no ramo, ela vai ser igual em todos os dispositivos do ramo. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.